Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. E hoje, pessoal, aquele vídeo aí que eu sei que vocês estão esperando sobre transformador, né? Transformador chope de fonte chaveada, seja qual fonte seja esse tipo de fonte ou qualquer outra fonte aí, fonte digital, fonte de TV, fonte de som, qualquer fonte, qualquer transformador, né? De qualquer fonte de aparelho aí, a dica aqui vai servir para vocês. Acredito que sim. No vídeo de hoje a promessa aqui é justamente o que, pessoal? Como eu prometi para vocês aí era, né, trazer o vídeo com uma nova forma de testar esse transformador, né, testar com a mais, como é que eu posso dizer, com a cor mais fácil do mundo, mais simples possível, beleza? Sem precisar de osciloscópio, de máquina, de aparelho próprio para isso e tal, para essa finalidade, e até mesmo sem precisar desse daqui, né, que foi o que a gente usou aí para fazer o teste num transformador aí que eu até consertei, né? Fiz o enrolamento dele, detectei que estava com defeito, mas ele eu tive a certeza que ele estava com defeito porque graças a esse daqui que eu tinha, que eu coloquei no lugar dele e fiz um teste mesmo mais 100% para ter certeza, né? Mas aí vi que dava, né? Fiz até um vídeo aí mostrando como testar com esse aparelhinho. Então se você tiver esse aparelhinho aqui também você vai conseguir testar, entender como é que funciona, para fazer os testes aí direitinho. Mas aí eu fiquei pensando, cara, mas será que dá pra mim fazer? Aí eu pensei, né, na minha cabeça veio uma ideia de eu fazer um teste de um jeito aí que poderia dar certo. E eu acho que dá certo, pessoal. Vou trazer pra vocês agora como essa, aliás, duas maneiras que eu pensei, né. Aí é o seguinte, uma delas, além de já não ser bem, não vai ser bem prático, bem fácil, poderia ser, né, mas talvez não seja. Mas uma delas eu garanto para vocês que é mais fácil. Talvez você, se você trabalha com conserto, tem suas ferramentas comum, normal, na bancada você vai conseguir fazer os testes que eu vou mostrar para vocês. Mas primeiro vamos para o teste, para um dos testes, né, para uma da outra maneira que eu pensei que poderia dar certo. Não se saiu muito bem, mas eu acho que até dá também para quebrar um galho. Que é como, pessoal? Não é obrigado você fazer, só vou mostrar uma maneira também que pode dar certo. Que é como? Isso eu já tô tirando de outras ideias aí que a gente vê também, né? A gente sabe que funciona e tal, então quando eu vou fazendo aqui, vocês vão entender aqui. Porque vamos supor que o mais complicado aqui é o quê? Porque se você, mesmo que você trabalhe com essas fontes aqui, pode ser que você não vai ter uma funcionando na hora, né? Você pega uma com defeito, mas você não tem uma funcionando na hora, já fica meio mais complicado. Mas se quando você pega uma para consertar, você tiver uma um funcionamento normal, aí pode dar pra você fazer esse teste que eu vou fazer aqui com vocês, entendeu? Que vai ser como, né, galera? Deixa eu pegar aqui o cabo, galera. Deixa eu pegar aqui o cabo, que até pra mim já ter conectado isso daqui. Essa aqui tá funcionando, tá boa, né? Aí vamos supor que você pegue um aí e assim, é claro que isso aqui também é uma coisa rara, né, de acontecer, de você pegar isso aqui tá saindo muito vídeo agora sobre esse negócio de transformador aqui, porque aconteceu, né? É muito raro, mas acontece. A gente pegar um defeito no transformador desse aqui, um trafo desse trafo principal, né? Aquelas outras fontes que tem aquele trafinho pequeno, até já peguei eles queimados, né? Enrolamento queimado, ele encurta e tal. Que ele trabalha já junto, mesmo direto com os transistores, aí dá um problema aí, ele queima, né? Mas esse daqui, certo que esse aqui também trabalha junto com o MOSFET também, né? Mas, em ligação com o MOSFET, mas é mais difícil, muito difícil acontecer. Mas aconteceu pra mim, né? Mas apareceu esse problema, né? Como vocês viram aí recentemente. Você se me acompanha aí, né? Por isso se inscreva no canal, beleza? Ó, essa aqui tá funcionando normal, ó. Partiu direitinho, ó. Tá vendo? Show. Pronto, beleza. Como é esse teste, pessoal? Esse teste é o seguinte, você vai precisar... Ixi, acho que eu perdi aqui agora, pessoal, mas eu vou localizar ele aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui que eu perdi aqui a peça principal. Pronto, pessoal, vamos lá, achei, tá aqui. A peça principal para o nosso teste, pessoal, vai ser um LED. Beleza? Agora você já abriu a mente, né? Talvez a pessoa, já sei como é. Pois é, pessoal, agora sim, é isso aí. Isso é uma das ideias, né? E agora essa ideia aqui é uma ideia que, como eu disse, já é uma ideia já antiga, né? Já é uma ideia, né, que já muita gente já ensina, né? Tem muitos vídeos ensinando. Só que o outro jeito é diferente.
Aí aqui, pessoal, para esses nossos testes aqui, né, a nossa preferência aqui, ó, deixa eu já vou deixando dica, né, pessoal? Mesmo que seja com esse teste, mesmo que seja com teste próprio aí, teste de playback, entendeu? Qualquer teste que seja, o principal para você testar, né, o mais, qual é a palavra correta, né? Principal, mas tem outra palavra, preferência, né? O mais preferido de você testar, vamos dizer assim, é o primário, certo? Que é o que tem mais enrolamento, show? Ele é o que é mais interessante você testar, né? Ligar o seu teste aí que você vai fazer, o que você vai usar, né? Por quê, pessoal? Porque esse aparelhozinho aqui que eu mostrei pra vocês aí, ele já se comporta melhor justamente no primário. Se você botar no secundário ou no auxiliar que tem menos expira, ele já não detecta bem 100%. Entendeu? E por que vale, pessoal? Porque o que eu vi aí, né? E pelo que eu estudei aí também, tanto faz aí o aparelho, mesmo que seja o próprio para essa finalidade, ele não vai lhe dizer qual é o enrolamento que está em curto. Entendeu? Você vai fazer o teste aqui no transformador desse, tem vários enrolamentos. Você vai fazer um teste no enrolamento e ele vai apenas dizer se o transformador, se algum deles está em curto ou não, mas não dizer qual é o enrolamento, mas dizer se o transformador no geral vai estar com defeito ou não. Não é verdade? Tem algum teste que você coloca aqui, do jeito que está aqui, identifique onde vai estar o curto, se é no secundário, se é no primário, se é nesse aqui. Tem algum teste que você faça isso? Pode ser que sim, pode ser que não, né? O multímetro mesmo, se você for medir aqui, só se você já conhecer a resistência que é para ter, né? Se você já conhecer a resistência que é para ter, dependendo do multímetro que você tiver, né? Do aparelho que você tiver, você vai conseguir saber se aquela parte está em curto ou não, né? Porque se você for medir com multímetro normal, a maioria que você for medir vai dar em curto. Por quê? Porque é resistência muito baixa. Entendeu? Não é que é um curto, né? Mas para esses aparelhos simples que a gente tem, esses testes, ele vai detectar como se fosse um curto e pronto. Entendeu? E para esses testes, né, que já mede não a resistência sim, essa questão aí da indutância e tal, o que vai acontecer é justamente o seguinte: se tiver um enrolamento em curto, ele vai matar, você não vai conseguir medir indutância em nenhum dos outros enrolamentos. Entendeu? Então complemente aí, você que entende mais, se eu estou falando besteira, se eu estou errado ou não. Vamos lá para a nossa forma de testar. Você vai ligar o LED, não importa o lado. Você liga no primário, identifica quem é o primário, porque no nosso caso o primário é esse, aqui é o auxiliar e aqui é o secundário, saída do secundário. Show? Aí a nossa preferência aqui é o LED no primário. Até porque eu já fiz os testes aqui no secundário e já não se comporta muito bem não. O que dá melhor mesmo é no primário. Pronto, sabendo disso, um dos testes que você vai poder fazer, mas ele é, como eu disse, ser mais complexo, vai ter que ter a fonte funcionando, tem que estar desmontada. Você vai ter que fazer isso aqui, só simplesmente encostar aqui, mas aí também não é de qualquer lado, de qualquer jeito. Você tem que procurar a posição aqui que eu vi, que é para poder dar certo, né? Porque até aquele outro teste que a gente já conhece, né? Pega um indutorzinho, bota o LED no terminal, para você fazer alguns testes, né? Em outros indutores ali que tem alta frequência, né? E o LEDzinho acende, né? Você já viu isso aí. Aí foi onde veio a ideia para mim fazer com isso daqui também. Com cuidado aqui para não pegar choque. Mas o que acontece? Não é que não vai acender aquela coisa forte, entendeu? Mas, ó, aqui mesmo. Mas a gente consegue ver um pequeno brilho. Não sei se vou apagar a luz aqui. Aqui não dá pra apagar não. Ou apaga, mas não. Ó, mas pronto, deu pra ver, né? Ó. Porque a outra luz ele tá acesa. Ó. Tirou. Ó. Você vê aí que ele, né, quer acender, ó. Fraquinho, mas acende, ó. Aí você pode dizer assim, mas isso aí é porque tá encostando aí no seadão. Não, aqui não tô pegando nada pra acontecer isso não. E aconteceria se eu pegasse essa parte aqui e encostasse lá no ferrite, em algum canto, eu poderia ele acender. Mas aqui não, aqui eu tô só encostando aqui. E lembrando que, tipo, se eu botar desse lado aqui, ó. Se eu botar desse lado aqui, tem um jeito aqui que às vezes ele não acende, pessoal. Eu tive rodando o transformador. E aí, ó, aqui já não acende, ó. Mesmo encostando não acende, ó. Aí eu vou procurando aqui a posição. E a posição que eu vi meio que acende é bem aqui, acende aqui, bem aqui eu sei que acende, vocês estão vendo aí, né? Aí, como é que eu sei que tá funcionando? Porque se eu fizer isso aqui, galera, ó, aqui é o fio do auxiliar. Tá acendendo aí, vocês estão vendo aí, né, ó.
Beleza. Agora, se eu encostar esse um no outro, simulando como se fosse um curto, veja que vai apagar, ó. Ó. Tá vendo que apagou, ó? Ó. Vou desencostar, ó. Ó, acendeu, tá vendo? Entendeu? Por isso que dá pra gente fazer mais ou menos um teste aí. Aí você pode concordar ou não concordar, né? Mas se vai ficar 100% não vai. Mas tá aí. Se tiver um curto também no secundário, vai acontecer a mesma coisa. E, lembrando, esse transformador tá bom, né, pessoal? Ó, deixa eu encostar aqui também. Deixa eu encostar aqui. Fechar um curto aqui no secundário aqui pra vocês verem o que vai acontecer. Apagar, né? Ó, ó. Vendo aí, ó. Encostou, apagou. Tirou, acendeu, ó. Então, dá sim pra você fazer esse pequeno teste, apesar dessa burocracia e também de ter que procurar o lado, o jeito, né? Aí você botou o seu aí, rodou pra todo lado, não deu. E lembrando, que acende ainda tá mais foguinho melhor mesmo, é que se botar no primário, né? Se botar aqui no outro enrolamento, como é menos espírito, não dá bem legal assim também não. Não dá pra perceber legal não. Show? Pronto, fomos para um funcional também, funcional, mas já é um pouco mais complexo. Não é verdade? Mas tem um outro aqui mais simples, pessoal. Não corra não que tem um mais simples ainda. E eu vou mostrar nesse vídeo mesmo, ou deixa pra outro? Não, eu vou fazer nesse logo, pessoal. Eu não vou deixar vocês até aqui pra enganar vocês não. Não preciso disso também não, beleza? Se eu disser pra vocês que dá pra fazer esse mesmo teste com o multímetro, então não preciso de outro vídeo só pra mostrar isso, né, galera? Você segue a mesma lógica que eu passei pra vocês antes. Ó, a mesma lógica é o que? Colocar o LED no primário, que tem mais enrolamento. Aqui eu fiz o teste também colocando aqui no secundário, funcionou, entendeu? Mas siga esse aqui, a preferência no primário, que aí mata a charada já. Porque se nem no primário não acender, nos outros aqui não vai acender mesmo. Porque você pode botar nos outros aqui e dizer, ah, não tá acendendo, tá com defeito. Mas não é bem assim, né? Aí lógico que eu sei de fazer aqueles testes, né, sobre questão de se tá aberto, né, o enrolamento. Porque você tem um tipo desse aqui, você vai testar. Aqui, tá aberto? Não, tá normal. Quer dizer, tá dando continuidade, mas não quer dizer também que tá normal, porque poderia estar em curto, né? Porque aqui mesmo que tá normal, você vê que é como se fosse um curto, mas não é que tá em curto. Você já viu, até aconteceu o negócio, né? A mesma coisa os outros enrolamentos também. Dependendo do motivo, você consegue ver qual enrolamento tem mais espírito, né? Porque você vê ali uma pequena diferença. Mas, tipo, ele tiver aberto, não vai dar nada, né? Aí já é mais fácil detectar. Mas nesse caso que tá com curto interno, aí é onde entra esse teste aqui. Entendeu? Esse e vários outros aí, né? Como testar esse transformador. Porque se tiver em curto uma das espiras, de qualquer enrolamento, aí o teste que a gente fizer vai provar que não, que o bicho não tá bom. E aqui você vai colocar o que? Você vai botar na X1 mesmo, né? Você vai colocar na X1, que é que vai ter tensão aqui. E eu lembro até uns transformador de ferro mesmo, que eu ia fazer uns testes, né, no primário. Às vezes pegava aqui na ponta do multímetro e ia testar, cara, mas dava um choque, uma lapada. Isso no primário, né? Você ia fazer o teste aqui no primário e dava um choquezinho, né? Pois é. Então eu até pensei que se eu colocasse o LED aqui no secundário, poderia ser melhor. Mas nesse teste aqui funciona, pessoal. Ali na fonte daquele jeito ali, não vi muito resultado colocando ele aqui não. Mas aqui com o multímetro funciona, viu? Você até já viu aqui, né? Só que aqui tá no primário. Depois a gente bota ele aqui no secundário pra vocês verem. Ó, então você faz isso, ó. Porque isso aqui funciona por oscilação, né? Por algum tipo de frequência aí, né? Então, aqui você vai dando uma lapadinha rápida aqui, né? Como se fosse simulando, claro que não é a mesma coisa da frequência, mas não deixa de ser uma frequência, né? Lenta, né? Mas ó. Entendeu? Então, tá aí, ó. O que acontece aí com o LED? Tá acendendo ou não tá? Isso, verdinho. Sim, outra coisa, use LED de alto brilho. Esse LED que é mais fácil de acender. Então, se você for dar outro LEDzão aí, fosco aí, bicho, do outro jeito aí, difuso, sei lá como é que chama, ele pode ser mais ruim de acender e aí não vai dar pra fazer esse teste. Com esse LEDzinho de alto brilho, eles são melhor de fazer esse teste aqui, ó. Ó, você tá vendo aí, né? O bicho tá acendendo aí, é porque a luz aqui tá acesa, ó. Ó, você vê que tá acendendo. Então, ó, triscando aqui no primário, aliás, no secundário, né? Deixa eu triscar aqui no... Ó, acende também, né? Um pouquinho, ó, mesmo nesse daqui, ó.
Mas se você fez isso aqui e já acendeu, já sabe que o transformador tá bom. Agora, se tiver um spin curto, ó. Deixa eu simular aqui a spin curta. Eu tô simulando aqui a do auxiliar, mas pode ser qualquer outra aí. Vai acontecer a mesma coisa. Tá em curto lá, né? Ó. Repara aí, não acende mais, tá vendo que não acende? Ó. Tá acendendo só o LED aqui do multímetro, né? Ó, vejo que não acende. E não acende mesmo não, pessoal. Calma. Tá vendo? Não acende de jeito nenhum. Aí o que que acontece, galera, ó. Deixa eu mudar aqui para o secundário aqui. Aí aqui, se acontecer de acender aí, pessoal, mas for muito pouco, você nem veja, e o seu multímetro tiver com as pilhas boas e tudo, é só aquela cor muito pouca ali, de qualquer maneira ele vai estar em curto, então vai estar normal, porque se ele tiver normal, ele vai acender com um brilho ali do jeito que vocês viram aí, né, dá pra você ver bem, porque como eu disse, esse LED ele é muito, não importa a posição do LED, pessoal, porque esses LED aqui são muito sensíveis, né, vocês sabem que eles são tão fáceis de acender que às vezes eu segurando ele aqui, ó, se eu encostar aqui na bicha aqui, agora não tá acontecendo não, mas eu já tive caso de eu pegar, botar aqui na mesa, não sei se é porque a mesa tinha alguma energia, não sei como era aqui, tá energizada, só eu triscar aqui e botar na mesa, tá aqui no outro canto aqui, o bicho já acendia, o LED já acendia, do nada, né, então isso é muito fácil de acender, né, então, é como eu tô dizendo, mesmo se ele der alguma piscadinha, mas for muita coisa, pouca, o transformador não tá normal, viu? Aí é assim, pessoal, é uma maneira também que tem, né, que testar, não é aquela coisa 100%, mas dá pra tirar do prego, tudo é questão de, é um tipo de teste que a pessoa vai se adequando, se adaptando. É a mesma coisa desse teste de controle remoto que eu fiz, eu montei um teste de controle remoto também, que teve umas vezes que ele me enganou, né? Mas depois eu me adequei. Era o que? Eu apertava de fazer o barulho, mas o controle não pegava no aparelho. Mas aí depois eu comecei a prestar atenção que ele fazia o barulho, mas não era igual o barulho de quando ele tá normal. Ele fazia um barulho, mas era um barulho diferente. Aí eu comecei a pegar a mão e pensei, tá fazendo barulho, então tá bom. Calma aí. Não é bem assim, tá fazendo barulho, mas o barulho não tá do jeito que é pra ser. Aí eu via que, mesmo ele fazendo barulho, o bicho ali dando sinal de vida, mas, né, tá a mesma coisa aqui, mesmo que ele dê um sinal de vida aqui, mas se não for um sinal do jeito que é pra ser, ele não tá normal, né. Então botamos agora no secundário, aqui por exemplo, a diferença aqui, vamos ver aqui, ó. O bicho faz até um barulho dentro, ó. O multímetro aqui tá com as pilhas boas. Deixa eu encostar aqui. Ó, ver se você tá vendo aí o bicho acendendo, ó. Dá pra ver até o LED acendendo. Que esse LED aqui tem. Porque ele não vai dar aquele claro, entendeu? Ele vai dar só essa piscadinha aqui mesmo, de leve. E aí, você olhando assim bem de frente pra ele, você consegue ver, ó, o brilho que ele dá, tá vendo? Ó. Inclusive o transformador vai ter um barulhinho dentro. Agora, deixa eu dar um teste aqui no primário, encostando aqui no auxiliar, pra ver também se acende. O auxiliar é poucos expira, né? Nosso auxiliar também tá botando bem de reto pra ele aqui. Tá acendendo também. Um pouquinho também, vocês estão percebendo aí, né? Também tá acendendo. Dando aquela acendidazinha, né? Agora aqui. Aqui também. Cadê de novo? Cadê? Ó. Aqui não tá bem apontado pra câmera aqui, pessoal. Se eu tivesse botando aqui bem em cima, vocês iam ver que o negócio aqui era mais, ó. Viu? O negócio aqui é mais forte. Agora deixa eu dar um curto aqui e ver se ele vai acender forte, né? Ou não acende nada, ou acende muito fraco. Ó. Você vê que eu tô encostando, ó. Aí às vezes ele quer dar uma piscadinha, mas é muito fraco, a gente não vê. Ó. Mas é bem mais fraco, né? Tá vendo como é bem mais fraco? Dá uma piscadinha, mas muito leve, né?
Aí já aqui assim, ó, a diferença. Tá vendo? Então, é o tipo da coisa. Se tiver em curto, matando, se você testar tá no secundário, tá no primário, e der só uma coisinha de nada, isso, como eu disse, né? As pilhas aqui do bicho aqui tão boa, aí com certeza tão boa, né? Aí se der desse jeito aí é a mesma coisa, você diz, não tem multímetro digital, não tem multímetro digital, aliás, não tem multímetro analógico, depois faça com duas pilhazinhas, pegue duas pilhazinhas e o LED, faça a mesma ligação, pegue duas pilhas, ou eu recomendo mesmo pilha mesmo. A bateria tá dando curto assim, pode o bicho explodir, né? Então com pilha é melhor. Pegue duas pilhazinhas, né? E vá fazendo este teste, né? Eu coloquei aí um suportezinho, para que tenha como você pegar. Coloque em algum suporte, em alguma coisa, bota o fiozinho do lado do outro, faça o mesmo teste aqui, né? Pega as pontas do fio, faça isso, e aí você vai ver se o bicho vai acender o LED ou não vai. Mas é como eu disse, a preferência é você colocar o LED, né? Que foi o jeito que deu bom pra mim fazer o teste aqui na bicha aqui, foi no primário, né? Foi no primário. Mas, com o multímetro aqui, no secundário também, ele também dá aí uma claridade. Eu não sei até se não será que clareia mais do que ainda no primário, né? Porque tá aí, ó. Mudar ele lá pro primário de novo. Vamos aqui pro primário. Pra gente ver qual é o que clareia mais. Dá pra perceber alguma diferença? É a mesma coisa? É a mesma coisa ou não? Isso é o que a gente vai ver agora. Ó, tá no primário, né? Vamos lá. Não, tá no primário, a lapada é maior mesmo, claro, né? Ó, você não tá vendo isso, tá? Tá vendo isso? Ah, não, né? Pois é. Então bota o bichinho no primário mesmo. Aí entra aquela história lá. Vamos fazer o curto aqui, que aí você vai ver que ele vai acender, mas é pouco. Ele pode até acender, mas é pouco, né? Até porque a fonte que a gente tá testando, você vê que tinha um curto em algum lugar, mas ela meio que queria funcionar, né? Não era 100%, mas ela ainda gerava um pouquinho de tensão, né? Ó, a diferença aí, ó. Você vê que ele só dá, né? Porque como ele é muito sensível, ele dá aquela piscadinha lá interna. Ó, tá vendo? Mas não é a mesma coisa de estar liberado, ó. Tá vendo aí a diferença? Show? Então ficou o teste. Gostou do teste? Achou que é diferente? Achou que valeu o like? Então deixa aí, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.